Olá, pessoal, boa noite. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo sobre a parte de divisão dos circuitos. Então, com base naquele projeto que vocês desenvolveram na atividade N1, vocês darão continuidade nesse projeto para divisão dos circuitos, que eu vou contar como a segunda parte da atividade N1 para contar os outros 1,5 pontos, para a gente somar aí no final os 3 pontos de atividade N1. Tá? Então, o conteúdo que eu passar hoje para vocês já está postado lá no portal para que vocês se envolvam em cima do projeto que vocês começaram, essa divisão dos circuitos e também a parte do quadro de cargas da edificação. Tá? Então, quando a gente começa a fazer divisão de circuitos, antes disso a gente precisa fazer uma previsão de carga da casa. Né? Então, vocês já fizeram toda a parte de locação dos pontos de iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, e aí está faltando o quê? Nós locarmos o nosso quadro de distribuição de luz e força, tá? Então, QDLF é quadro de distribuição de luz e força, tá? Depois que a gente faz a locação de todos os pontos da edificação, inclusive o quadro, aí que nós vamos para a parte da divisão dos circuitos. A gente monta o quadro de carga com essa divisão de circuitos e faz, por último, aí o balanceamento, tá? Essa parte das simbologias é só relembrando coisas que vocês já desenvolveram, né? Normalmente, os pontos de iluminação a gente representa por círculo, e os triângulos são os pontos de tomadas, né? Que a gente usa como representação nas simbologias que vocês já viram. Essa plantinha aqui é só um modelo, e nessa planta ela tem uma locação bem simples para a gente pegar como exemplo e poder montar esse quadro de cargas e também de divisão de circuitos, tá? Bom, para a gente começar, primeira coisa, vocês já fizeram essa alocação de todos os pontos elétricos, de força e de iluminação. Então, para começar, a gente precisa fazer a alocação do nosso quadro de distribuição, tá? Então, existem algumas recomendações da norma 5410. Esse quadro, ele deve estar em um local visível e de fácil acesso. Em caso de emergência, deve ser facilmente encontrado e estar livre de obstáculos à sua frente. Segundo quesito, deve estar em local seguro, salvo de intempéries, vapores de água e acesso de estranhos, tá? Então, ele deve estar em um local mais seguro. Deve ser instalado próximo ao centro geométrico ou ao centro de carga da edificação. Isso daqui é uma recomendação para que a gente possa facilitar o desenvolvimento de todos os circuitos e até uma economia no nosso projeto final, beleza? O quadro é um ponto-chave de instalação, pois ele recebe o condutor de alimentação que vem lá da medição e ele faz a distribuição de todos os circuitos para as cargas de edificação. Tá? A representação geométrica gráfica desse quadro, ele é esse retângulo dividido ao meio, né, formando um triângulo pintado e outro não. Então, essa é a representação que a gente normalmente utiliza. Normalmente é interessante colocar ele num local mais íntimo, tá? Num local mais íntimo para a gente poder ter essa organização melhor e distribuição desse quadro. Para a gente facilitar, existem alguns objetivos para a gente dividir os circuitos, né? Então, a gente fez a pontuação de onde vai ficar o quadro. Como que a gente vai fazer essa divisão dos circuitos? Então, para facilitar esse processo, a gente tem que locar ele de forma mais centralizada, para que os circuitos eles tenham uma facilidade de manutenção, e haja o mínimo de interferência possível entre a luz e a força, e também para que a gente possa controlar essa corrente nominal, evitando qualquer tipo aí de sobrecarga na nossa edificação, tá? Então, a gente tem que tomar esses cuidados quando a gente for fazer o quadro de distribuição.